Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Irmãos, é até difícil falar algo toda vez que essa mesa está diante de nós, porque não há nada mais elevado, depois da pessoa do Senhor, não há nada mais elevado que a igreja possa ter do que termos esse momento. Olharmos para esse pão, olharmos para o cálice e vermos o pão e o vinho separados, como o irmão Diogo bem colocou, demonstrando para nós que uma vida foi tirada para que nós tivéssemos acesso a Deus hoje. E eu lembro que um emblema que nos representa tão bem o que nós fazemos aqui é a oferta do holocausto no Antigo Testamento, naquele ato em que eles se reuniam, os sacerdotes, para oferecerem aquele corban, aquela oferta alçada ao Senhor. Aquele olás, aquele cheiro de perfume que subia às narinas de Deus. É interessante que é dito que os sacerdotes colocavam as mãos se identificando com o benefício daquela oferta. Mas quando chegava a hora da própria oferta ser queimado, eles apenas contemplavam de pé. Isso é o que nós fazemos aqui. Com certeza, irmãos, há um aspecto em que temos participação no benefício do que essa mesa representa. Mas o conteúdo dela é algo que nós não temos nem como imaginar. Nós ficamos apenas assombrados, esse cântico que nós cantamos por último, o antepenúltimo, né? A versão em espanhol dele não fala assim, nós cantamos, né? Como é que é? Diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, mas antes ele fala, és totalmente amável, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ou seja, alguém que me causa um maravilhar. No espanhol ele fala, só tu és grande, só tu és digno, tu és assombroso para mim. Possa o Senhor nos, cravar no nosso coração uma certeza, irmãos. O conteúdo do que a mesa dele é um santo assombro para nós. Só Ele mesmo e o Pai é que conhecem tudo o que isso significa. Por isso aqueles sacerdotes não comiam daquela oferta. Eles apenas assistiam maravilhados tudo o que aquele amor representou. Porque há um aspecto, irmãos, do que o Senhor fez na cruz, que os anjos se admiram, que a igreja se admira, e que um dia, quando o reino de glória vier, todas as nações se admirarão. Porque está escrito em Isaías, que toda carne virá de uma lua nova a outra a adorar diante do Rei, o Senhor dos Exércitos. Então todos se admirarão. E esse santo assombro de amor será o tema, de enaltecimento pelo universo todo. Nós aguardamos esse dia. Então, não temos nenhuma expectativa de conseguir dizer o que é isso. Como o irmão Newton dizia no passado, o irmão John Newton, o nosso coração é fraco, o nosso sentimento é débil. Mas ao vermos a Ele, aí sim, talvez em um corpo de glória, poderemos dar um louvor mais digno a Ele. Não que seja totalmente digno, porque até lá nós ainda estaremos constantemente aquém de alcançar o que Ele merece, irmãos. Mas nós nos alegramos porque participamos desse benefício. Por mais que seja maior do que nós, por mais que nós não consigamos penetrar, nós podemos contemplar e nos identificar com isso. Bendito seja o Senhor, irmãos. Agora eu queria só falar algo aqui dentro desse texto que lemos. Se nós prestarmos bem atenção, esse texto fala da Páscoa, da ceia do Senhor, e tem um outro trecho que não lemos,
que é a hora que o Senhor fala sobre o reino futuro aos discípulos. Então nós temos na primeira sessão, no versículo 7, até o versículo 18, a celebração da última Páscoa. Do versículo 19 até o 22, 23, aliás, o momento da celebração e instituição da ceia do Senhor. Se nós lêssemos do 24 até o versículo 30, nós temos o transcorrer do tempo de ausência do Senhor até a vinda do seu reino em glória. Então nós temos a Páscoa, a ceia e o reino. As três coisas apontam, irmãos, para três momentos. É como se de um lado da montanha estivesse a Páscoa e do outro lado o reino visível em glória. E a ponte que liga tudo isso é a ceia do Senhor. É o emblema da ceia do Senhor que representa a era do mistério. Quando o reino está em mistério. Quando a igreja reflete a realidade do reino dos céus. Esse tempo de ausência é o tempo em que o Senhor ordena e institui a sua ceia. Para que nós comamos e bebamos até que Ele venha. É muito interessante, irmãos. Quando Jesus institui a Páscoa, e é dito aqui no texto que Ele estava ansioso por comer com eles esta Páscoa, que foi a última em que Ele comeu até então, Ele sempre guardou toda a lei de Moisés. O Senhor Jesus nunca quebrou um só mandamento da lei. E esses mandamentos de caráter cerimonial que apontavam para Ele, Ele os guardou sabendo que se cumpririam plenamente na sua pessoa. Mas, irmãos, não é notório que para nós, que a hora que chega na hora dessa última Páscoa, o Senhor toma assento dentro do cenáculo, onde Ele mandou que os discípulos preparassem essa Páscoa, e a palavra que Ele diz aqui, no versículo 14 em diante: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. A palavra tenho desejado, aqui é a mesma palavra grega para concupiscência. Então, a Bíblia fala que a concupiscência da carne é pecado. Só existe uma concupiscência que é santa. É a concupiscência do nosso Senhor. O que é uma concupiscência? É um desejo controlador. É um desejo que é tão ardente que você não consegue controlá-lo. O Senhor era consumido por um desejo extremo. O desejo de comer com eles eu saliento esse ponto, esta Páscoa. Porque esta Páscoa, ao mesmo tempo que é a última que encerra um período de tratamento veterotestamentário, introduz uma realidade que só se cumprirá depois da era do mistério na igreja. Olha que interessante, ele fala que ele desejava ansiosamente, com forte desejo que o controlava, comer com eles esta Páscoa, e aí ele continua: antes do meu sofrimento. Esta Páscoa deve ser comida antes do seu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei. Então, irmãos, vai haver um dia que ele vai comer de novo. E nós não estamos falando aqui ainda da ceia do Senhor. Nós estamos falando da Páscoa dos judeus. Sabe por quê, irmãos? Bendito seja o Senhor por causa do seu propósito em relação à igreja. E eu queria dizer uma coisa antecipada. Todo o trato de Deus, das suas promessas com relação aos judeus e com relação ao reino que beneficiará toda a terra, depende da centralidade do que a ceia do Senhor representa. Sem a ceia, as promessas no que tangem a Israel e ao reino sobre as nações não pode acontecer. Então, o centro do propósito de Deus é Cristo e a igreja. Bendito seja o Senhor. Mas o propósito de Deus não se limita à igreja. O propósito de Deus com relação à igreja é para cumprir todos os pactos com Abraão, que inclui o povo de Israel, que estão em suspenso por enquanto, e também para benefício das nações no futuro. Então, por meio do que a igreja é hoje, Deus deseja alcançar todas as nações, inclusive o seu povo de Israel. Então, nós estamos aqui agora na ceia do Senhor, mas o Senhor falou, enquanto ainda celebrava a última Páscoa: eu comerei convosco de novo. De agora em diante, não mais. Até que venha o... O que está escrito aí? Até que se cumpra, até que ela se cumpra. Sabe por quê, irmãos? Porque essa última Páscoa era um símbolo.
do que vai acontecer em plenitude só quando o reino vier. Os irmãos conseguem tocar nisso? A Páscoa que Moisés havia celebrado com eles, os libertando do Egito, não os libertou da verdadeira tirania. Sabe por quê? Quando o Senhor está celebrando essa última Páscoa, Satanás ainda era o príncipe desse mundo. Eles não foram libertos dos verdadeiros inimigos, então. Né? O que aconteceu na Páscoa? O anjo da morte passou a ferir os egípcios. Deus ainda não havia de fato liberado a sua ira sobre esse mundo para ferir aos ímpios. Haverá um último momento que essa ira vai ser derramada. E também uma outra coisa, eles não haviam ainda passado pelo batismo do sofrimento, o sofrimento de Jacó naqueles últimos tempos dos 7 anos finais. E eles ainda estavam cativos da carne, do pecado e de Satanás. Então, que Páscoa Israel havia provado de verdade? Nenhuma. A Páscoa de Moisés era um emblema daquela libertação final. Que sobre eles, sobre os judeus, só vai poder vir quando ele retornar. Mas nós sabemos, o que os judeus fizeram em relação ao Senhor Jesus? Eles aceitaram as suas conclamações messiânicas? O que os irmãos acham? Eles o rejeitaram. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Né? Eles blasfemaram contra o Espírito Santo e foram deixados temporariamente no endurecimento. Que graças a Deus é em parte, tanto quanto ao tempo, como também quanto ao número do remanescente. Mas irmãos, não nos enganemos. As promessas feitas a Abraão, todas irão se cumprir. Amém. Todas irão se cumprir. E como diz o Salmo, orai pela paz de Jerusalém, porque o mundo só terá paz quando Israel tiver paz. A paz não vai vir a esse mundo enquanto o povo terreno de Abraão estiver fora da sua terra, fora do seu lugar e sem experimentar toda a realidade que a Páscoa, da qual a Páscoa era só um emblema. Porque eles rejeitaram o Messias, porque eles rejeitaram o Senhor Jesus, essa Páscoa não se cumpriu. Tudo que a Páscoa significava não se cumpriu para eles até vir o reino de Deus. No reino de Deus, então eles serão libertos, finalmente, dos seus pecados. Finalmente, Satanás será deposto. O verdadeiro faraó que os escraviza até hoje será deposto. No reino de Deus, eles passarão pela ira e sairão incólumes delas. Serão purificados. E o que mais? No reino de Deus, eles finalmente se alegrarão, como era ordenado que se alegrassem em cada Páscoa diante do Senhor. Mas agora, irmãos, no tempo de rejeição, nós sabemos, depois dessa última Páscoa, um ano depois, você vê eles celebrando, os judeus celebrando a Páscoa ao longo do Novo Testamento. Mas lembram em Atos 12 a coisa terrível? Eles haviam se tornado inimigos do Evangelho, inimigos do Senhor, inimigos da Igreja de Deus. E quando eles estavam ali celebrando aquela Páscoa, é muito interessante que Atos capítulo 12 vai dizer para nós que eram os dias dos pães asmos. E o que estavam os judeus fazendo durante essa Páscoa? Essa Páscoa que perdeu todo sentido para eles. Eles estavam se guardando do fermento literal, a ponto de um rabino judeu dizer que se durante essas festas dos pães asmos fosse encontrado um fermento na gaveta, essa pessoa saía correndo de dentro de casa porque ela não queria nem ver o fermento. Sim, eles estavam sem o fermento literal, mas estavam cheios da malícia do fermento por dentro. O que eles estavam fazendo em plena Páscoa, em dias de pães asmos? Diz que a Herodes agradou prender alguns da igreja para os maltratar. O que com consentimento dos judeus Herodes fez? Prendeu a Pedro e a Tiago passou a fio de espada. E aí Lucas coloca essa nota, e eram os dias dos pães asmos. Sim, certamente a igreja estava guardando a tipologia dos pães asmos. A igreja estava vivendo o sofrimento, participando do sofrimento do seu Senhor. Mas o que os judeus estavam guardando, irmãos? Nada. Estavam cheios da malícia. Estavam cheios do pecado. Então, para eles, nunca mais houve uma Páscoa verdadeira. Mas, irmãos, as promessas com Abraão continuam de pé. Como diz Paulo em Romanos 11, teria Deus rejeitado o seu povo? O que você diria de modo natural se você visse um povo que rejeitou o seu Messias, que foi deixado no endurecimento e que agora se tornou inimigo de Deus e da igreja? O
que você vai dizer de um povo desse? Paulo nem disse que eles caíram. Paulo fala assim, teriam tropeçado para que caíssem? Irmãos, Paulo disse que nem tropeçar, na ótica de Deus, eles tropeçaram. Sabe por quê? Não por causa deles. No que tange a eles, está tudo perdido. Mas bendito seja o Senhor pelo pacto feito em Abraão, do qual o Messias é ministro. Eu não estou dando ênfase aqui ao judaísmo, tá, irmãos? Eu estou só preparando essa moldura, falando dessa moldura aqui, para nós vermos quão importante é a ceia do Senhor agora. Porque aqueles termos da nova aliança que Deus falou que faria com quem? Nós lemos muitas vezes Hebreus 8, Hebreus 9, Jeremias, e nós vemos falar daquela nova aliança que o Senhor preparou, não falamos? Que ele disse que, eis que vem dias que firmarei nova aliança com a casa de Judá, com os filhos de Israel. Não está escrito isso? Aí nós aplicamos isso para nós. Mas quando Deus falou que ia fazer nova aliança, com quem que ele falou que faria? Com o povo judeu. Agora, o povo judeu participou dessa aliança? Não. Então, o Senhor fala que a Páscoa nunca chegou para eles. Porque a Páscoa era um emblema, um símbolo de uma nova aliança que viria em melhor nível. Eles não participaram. Com eles, a glória disso só vai se cumprir quando vir o reino de Deus. Então, irmãos, está suspenso para eles isso. Mas se Deus ficou sem o testemunho do seu povo terreno, então um novo povo está introduzido agora, nessa era parentética. O povo que representa aquele mistério guardado dos séculos e das gerações, a qual não foi dado a conhecer aos profetas. Você não tem nenhuma revelação explícita desse mistério no Antigo Testamento. Você tem figuras, simbologias, mas Paulo diz assim, a mim me foi confiado, né, como um ministro, como um oicônomo, como alguém que está encarregado dessa dispensação. E ele diz que sem ele revelar esse mistério, a palavra de Deus estaria incompleta. Irmãos, que mistério é esse? Que mistério é esse, irmãos? A igreja. A igreja. Bendito seja o Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. Então agora, como o povo terreno foi temporariamente deixado de lado, o Senhor vai instituir a sua nova aliança com um povo retirado dentre os gentios e aqui, especificamente, dentre os judeus. Esse povo da nova aliança não faz parte nem de judeu nem de gentio. No Cristo, o Cristo coletivo, não há bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentio, porém Cristo é tudo em todos. E agora entra o novo pacto. Um novo pacto que nós já provamos e que ficou postergado em relação a Israel. Ficou postergado. A Páscoa só se cumprirá, dando início a um pacto melhor, quando vir o reino de Deus sobre eles. Mas nós já provamos a realidade espiritual disso em mistério. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é a ponte, está dando para entender? De tudo que ainda vai se cumprir no futuro. Por isso que Paulo diz assim, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte, irmãos, que é o fundamento, que é a segurança de tudo. Tudo descansa nessa morte. E na certeza legada pela ressurreição. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então isso, tudo depende disso aqui agora. Não há nada maior que a igreja possa fazer do que se reunir diante dessa mesa para apontarmos para aquele que veio e que retornará. Então ele diz assim agora no 19, né? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então aqui nós temos o pão e o cálice. Nós temos a comemoração. Nós temos o memorial de tudo que Ele é para nós, de tudo que Ele fez por nós, o seu sangue derramado, né, o seu corpo que foi dado por nós. Isso é a nova aliança. Agora, a nova aliança é algo que nós participamos agora
esperando aquele momento que virá. Qual que é o momento que virá? O reino que ele já falou, quando ele falava da Páscoa, ele já falou do reino. Mas o reino em relação a Israel está em suspenso. E em relação à igreja? Em relação à igreja, nós só vivemos o mistério do reino. Irmãos, tudo agora é mistério. Alguém aqui consegue explicar como que Cristo entrou em você? Você consegue explicar como é que o Espírito te convenceu? Você consegue explicar como que foi gerado a fé dentro de você? Tem um cântico que nós cantamos, né? Não sei, pois, como agiu o Espírito Eternal. Nos convenceu, mostrou Jesus e deu-nos fé real. Irmão, nem a fé que você tem é de você. A Bíblia fala da fé no Filho, mas a Bíblia fala de uma fé mais excelente, a fé do Filho. E essa fé do Filho é a própria realidade dele que foi colocada dentro de nós. Agora, como que isso está dentro de nós, irmãos? Como aquele cântico do irmão Witness Lee, misterioso, mas muito vero. Há tal homem dentro em mim. Como é que é isso? Como que pelo Espírito Cristo está realmente dentro de nós? Como que pelo Espírito o Pai também está dentro de nós? Quem consegue explicar isso? Mistério profundo. Mistério profundo. Porque enquanto o reino estava sendo oferecido para os judeus de modo visível e imediato, o que eles fizeram? Eles o rejeitaram, não foi? Então o rei foi escondido deles. E se o rei está escondido, o reino também está escondido. Tudo que nós provamos é a realidade espiritual do tempo do mistério do reino dos céus. Não sei se está dando para os irmãos entender isso. Acho que é uma tipologia da vida de Davi nos ajuda a entender melhor. Os irmãos sabem que Davi foi ungido rei, não foi? Irmãos, mas Davi foi ungido rei, isso é um fato. Mas ele passou a reinar assim que a unção veio sobre ele? Não. O que aconteceu com Davi? Assim que ele foi ungido, começou a sua rejeição. E outro estava usurpando o trono. Também ungido por Deus. Mas era um ungido que estava com seus dias contados. Porque Deus já havia elegido alguém mais excelente. Então você tem alguém que está usurpando e alguém que é legítimo. E o que Davi faz? Ele foge. E aí é dito que ele se torna senhor de alguns homens, que eram homens amargurados de espírito e endividados. Tem descrição melhor do que nós na Escritura? Talvez você fale assim, não, irmão, não sou. É você sim, irmão. E se a luz de Deus brilhar melhor, você vai ver que é você aquilo ali. Então, embora ele é rejeitado por Israel, e ele vai para a sua parentela e se torna senhor de homens que são aparentados dele, que são endividados e amargurados de espírito. E aqueles homens amargurados de espírito, endividados, passam a conviver com Davi nos dias da sua prova, da sua rejeição. Mas sabe o que acontece? Acontece algo maravilhoso durante esse tempo. O caráter real do ungido começa a transformar o caráter daqueles que o seguem durante o tempo do sofrimento. Sabe o que está acontecendo agora, irmãos? O Senhor foi rejeitado pela casa de Israel. Ele é o ungido legítimo. Ele é o designado de Deus para reinar sobre Israel e sobre toda a terra. Mas o mundo o rejeitou. A casa de Israel o rejeitou. Aí Davi é rejeitado pelo reino de Israel, mas se torna senhor dos seus parentes, que eram homens de Judá, não é? A sua família. Irmãos, olha que tipologia linda. O Senhor Jesus foi rejeitado por Israel, foi rejeitado pelo mundo, mas se tornou senhor dos que têm a sua vida. Quem são esses? Nós. A igreja. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Amém. Só que esse reino, aí Davi se torna senhor deles. Apenas eles sabem que ele é rei. O restante de Israel não reconhece o senhorio de Davi, até que a hora chegue. E aí é dito que depois que Saul morre, ainda Isbosete fica durante um período. E as guerras entre Davi e Isbosete estão acontecendo. Mas Davi reinava 7 anos em Hebrom, enquanto lá, no reino reconhecido, no trono verdadeiro, estava Isbosete. O que significa Hebrom? Comunhão e amizade. Comunhão e amizade. Hebrom significa comunhão. É em Hebrom que o reino permanece escondido. O verdadeiro reino e o rei verdadeiro estão em Hebrom. Só que é um reino apenas
sobre aqueles que têm já a vida do rei. Mas ninguém vê esse reino. Irmãos, está dando para entender isso? É um reino onde o rei reina, de verdade, mas apenas sobre os que têm a sua vida, têm o seu próprio sangue. Eram aqueles homens em quem o caráter do rei estava se formando. E por fim, sobre todo Judá, que são parentes dele. Você tem figura melhor da igreja dos vencedores do que isso? O que é a casa do rei, se não a igreja agora? O que é a família desse rei, se não cada um de nós aqui? E o que são os valentes de Davi, se não os vencedores da igreja? E sabe como que ele reina? Ele reina na comunhão. Ele reina em Hebrom. Mas é um reino escondido. Israel não viu ainda. O mundo também não viu. Mas o que aconteceu, irmãos? Chegou uma hora em que Deus se encarregou de tirar Saul e se encarregou de tirar Esbocete. E aí todo Israel veio e reconheceu. É lindo esse episódio. Ele diz que Davi fala assim: se é de paz a vossa vinda, a minha alma se unirá convosco. E aí o Espírito entra em um deles e fala assim: nós somos teus, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, paz seja contigo. E o que acontece? Aí é dito que depois todo o reino reconhece que Davi havia sido confirmado rei. Aleluia. Irmãos, nós estamos no período de Hebrom. Nós estamos no período do reino e mistério. Para o mundo, o que nós estamos fazendo aqui não tem nem sentido. Um bando de gente reunido ao redor de uma mesa tão simples. Por que nós não estamos em outro lugar, fazendo outras coisas, quem sabe com a nossa família na carne? Porque nós encontramos uma família melhor. Nós encontramos a verdadeira família de Deus. Nós somos aqueles que somos aparentados de um rei mais excelente. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos reconhecendo já o seu senhorio. Amém. Mas vai chegar o dia, irmãos, que essa nova aliança, que já é real para nós, se estenderá também para todo Israel. Chegará o dia em que aquele que usurpa um governo que não é dele será tirado. E o verdadeiro rei passará a reinar. Sabe de uma coisa? Agora para concluir. Porque nós já reconhecemos que o Senhor reina. Mas a verdade, irmãos, eu tenho falado isso em outros lugares que eu tenho ido. Não existe um versículo na Bíblia que diz que o Senhor Jesus já reina. É dito que ele foi ungido rei. É dito que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Mas não é dito que ele está exercendo o seu reinado. Quais são as únicas coisas que o livro de Hebreus diz a respeito de Cristo entronizado à direita de Deus? Que ele é ministro do santuário. 4 vezes, pelo menos, a Epístola aos Hebreus usa essa expressão. Que ele ministra assentado à direita de Deus. E a coisa mais importante, diz o autor de Hebreus, que nós dizemos é que temos tal sumo sacerdote que ministra como ministro do verdadeiro santuário. Então, ele foi ungido rei e ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas a parte do reinado não está sendo exercida ainda. Nós já reconhecemos o seu senhorio, assim como os homens de Judá reconheciam antecipadamente o senhorio de Davi. Mas o reinado oficial, o exercício do reinado não chegou até que Deus fez com que a coroa fosse passado para ele de modo oficial e reconhecido de todos. Mas a questão para nós é o seguinte, irmãos, quando todo Israel vê, o privilégio já vai ter passado. O nosso privilégio agora é que nós podemos fazer isso antecipado. Amém. Aleluia. Nós temos o privilégio de desde já dizer: Senhor, embora do mundo tu foste rejeitado, embora Israel não te reconheceu, embora haja uma Páscoa para o Senhor comer com eles quando o reino vier, nós já participamos da nova aliança em Cristo. Amém. Nós já somos aqueles que reconhecemos que aquele que é sumo sacerdote no santuário no céu é também rei de justiça e de paz. Amém. E o mundo e o povo de Israel um dia também vão reconhecer, mas o privilégio é nosso. Na era do mistério, nós participamos desse ato de amor da parte do Senhor, reconhecendo que é por causa do sacrifício dele que tudo isso é possível. Amém. Sem esse ato, irmãos, nada a respeito do propósito de Deus poderia ser possível. Então é dito que o Senhor Jesus se assentou à direita de Deus. Não é dito que ele está ocupando o trono que é dele. Não é dito que aquele trono lá é o trono legítimo dele. Aquele trono é o trono de ministro. Ele rege os céus como regente debaixo do senhorio do Pai.
Porque Mateus 13, falando da seção celestial do reino, que ainda vai vir naquele dia, né? É dito que os justos resplandecerão como o sol no reino de quem? No reino do seu Pai. Os céus é o reino do Pai. Onde é o reino do Filho do Homem? A terra. Mas, irmão, o trono na terra está ocupado? Não está. Não está ocupado de modo legítimo. O texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 21, fala que o Senhor Jesus venceu e se assentou com o Pai no trono do Pai. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono lá não é o trono dele, que ele tem por direito como Messias. O trono lá é o trono do Pai e ele se assentou à direita como ministro do santuário celestial, reconhecendo que o trono lá é do Pai. O que ele está fazendo? Ele está fazendo como Davi. No tempo da sua rejeição, ele está preparando os seus valentes. A todos nós que já reconhecemos que ele é o rei legítimo. Para que quando esse rei legítimo chegar o tempo dele tomar o reino que é dele, irmãos, esses que suportaram a rejeição com ele, esses que participaram de ato do amor ofendido e rejeitado, também possam se assentar com ele na sua glória. É para isso que nós estamos sendo preparados. É para isso que o caráter dele, pelo Espírito, está sendo trabalhado em nós. Para que nós sejamos agora aqueles que passaram a prova com ele, para que se com ele sofrermos, também com ele, seremos glorificados. Também com ele possamos ser glorificados. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Do mundo ele é rejeitado, de Israel ele não é reconhecido. Há uma Páscoa ainda para ser guardada naquele dia, mas nós já participamos da nova aliança. Nós já somos o povo que dá testemunho na era das trevas, na era do escuro, quando ninguém está vendo. E esse é o privilégio, irmãos, porque naquele dia vai ser muito fácil. Quem vai poder rejeitar o rei que se assenta em glória e que reina? Ninguém vai poder. Mas quem realmente ama, o privilégio de quem realmente ama é agora. Agora nós temos o privilégio de declarar para Satanás, de declarar para aquele que usurpa essa terra, que nós não temos outro rei. Sim, amém. Exceto esse rei. Aleluia. Nós podemos dizer como um dos seus valentes, nós somos teus, ó filho de Jessé. Amém. Nós somos teus, Senhor. Irmãos, nós não temos ideia do que é isso, porque nós não vivemos nem num governo monárquico. A gente vive num governo democrático, que nem uma democracia também não é direito. Nós sabemos. Mas, irmão, olha, eu não sei, eu gosto até de assistir muito daqueles filmes épicos que falam de rei, de reino, de coroa, porque esse sentimento da monarquia é um negócio muito esplêndido. Quando um rei se assenta no trono, quando seus ministros se curvam diante dele, quando nós podemos dizer, nós te pertencemos, nós somos teus. Que honra. Para a vida e para a morte estamos contigo. Né? Como o irmão Simples escreveu, pela tua graça, redenção e amor, eis-nos do teu lado, somos teus. Nós te pertencemos, Senhor. Nós estamos aqui nos alegrando no testemunho do teu amor. Amém. Irmãos, então que o Senhor possa nos impressionar, que nós somos o povo privilegiado, o povo que está celebrando essa ponte. Enquanto o rei está escondido e o reino está em mistério, nós estamos escondidos com ele também. Fazendo no Espírito aquilo que um dia vai ser visível para todos. Mas o nosso privilégio é agora. O nosso privilégio é envergonhar mais uma vez a Satanás. E glorificar mais uma vez ao nosso Senhor. Que o Senhor seja exaltado nessa manhã. E que nós possamos fazer com toda a nossa afeição e sentimentos santos. Pelo Espírito, né, capacitados a penetrar nesse mistério de tão rico e intenso amor por nós. Amém? Bendito seja o Senhor.